amar e defender a verdade. O que será que a Nossa Senhora ou que Jesus quer nos dizer quando eles pedem isso, amar e defender a verdade? Amar e defender a verdade. Onde está a verdade do cristão? A verdade do cristão está na Bíblia Sagrada, certo? Então, a verdade de Jesus Cristo está na Bíblia Sagrada. Então, quando é pedido para nós amar e defender a verdade, em primeiro lugar entra uma questão: nós não amamos aquilo que não conhecemos. A gente não consegue amar uma pessoa que a gente não conhece, por exemplo. Então, para eu amar e defender a verdade, eu preciso conhecer essa verdade. Eu preciso conhecer Jesus Cristo. Eu preciso conhecer qual é a verdade que ele nos traz. E para isso eu preciso ler a Bíblia, certo? Então, ler a Bíblia vai me fazer conhecer essa verdade, descobrir essa verdade, entender e amar, certo? Então a gente acaba, uma das formas de conhecer Deus é lendo a Bíblia, certo? Então, o que é este defender a verdade? Nós estamos num tempo que vai cada vez aumentar a confusão dentro e fora da igreja, tá? Mas essa confusão também vai acontecer dentro da igreja. Como assim confusão? Confusão no seguinte sentido: cada um vai dizer uma coisa diferente, certo? Dentro da igreja também. Cada vez maior vão ser essas confusões que vão acontecer. Por exemplo, alguns vão dizer, talvez, que Jesus Cristo ressuscitou, que é uma verdade bíblica. Pode ser que outros digam que não ressuscitou. E essa confusão, na verdade, ela sempre existiu na história da humanidade, certo? Qual foi o primeiro pecado do ser humano? O que nós chamamos na Igreja Católica de pecado original. Foi lá no início, com Adão e Eva. E o que aconteceu? O que motivou a cair naquele pecado? Qual foi o incentivador da Eva para cair naquele pecado? Foi o demônio, fazendo o que com ela? Fazendo ela se confundir em relação a algo que Deus havia falado. Então Deus deu a ela uma ordem, uma instrução, e o demônio foi lá e fez o quê? Confundiu ela, fez ela ficar confusa, achando que não era bem aquilo que Deus falou, e aí ela acabou cometendo o pecado. Eu comentei que Deus havia dado uma ordem para Eva, uma orientação para Eva, tá? Quando eu disse isso, eu me referi sobre a ordem que Deus deu para Adão, que possivelmente passou para Eva, certo? Por que eu estou fazendo essa observação? Porque na Bíblia a gente vê em Gênesis 2,17 que Deus deu essa orientação para o homem antes de ter feito a mulher, certo? Mas foi isso que eu quis dizer, certo? Independente se depois Deus falou também para Eva direto, ou se o próprio Abraão falou para a Eva essa ordem que já tinha sido dada. O que eu quis dizer, a partir de uma ordem que veio de Deus, Eva não obedeceu. Tá? Então essa confusão que vem através desses espíritos demoníacos, que a gente não enxerga, mas que eles existem, sempre existiu. Começou a se intensificar há centenas de anos atrás. Tanto é que hoje nós temos várias igrejas cristãs espalhadas pelo mundo inteiro, certo? Então, nós vemos lá no cisma da igreja, há centenas de anos atrás, já uma grande divisão da igreja. Ali já é uma grande confusão gerada. Veja, eu não estou falando de uma pessoa humana, tá? Que motivou essa divisão ali, né? Ou que realizou essa divisão. As pessoas humanas, elas são usadas por esses espíritos, que são invisíveis, na maioria das vezes, que nos confundem, fazendo com que a gente vá contra a palavra, ou o nosso próprio irmão, ou contra a igreja, e gerando essa grande confusão, certo? Então, essa confusão vem cada vez se
intensificando mais, cada vez aumentando mais, e ela vai ficar bem pior, certo? Quanto mais próximo nós estamos do retorno de Jesus Cristo, maior vai ficando essas confusões. Quando eu falo que o demônio confunde as pessoas e que por isso confundiu alguém, que houve um cisma na igreja, eu não estou querendo dizer que quem não é católico foi pro inferno, tá indo pro inferno, ou que o demônio confunde e a partir disso a pessoa tá possuída pelo demônio, nada disso, tá? Primeiro lugar, que a doutrina católica, ela não diz quem tá no inferno, né? A doutrina católica, ela explica muito bem quais são os pecados, se nós cometermos e não nos arrependermos, né, nós temos um alto risco de perder a vida eterna, certo? Então, a doutrina da Igreja Católica, ela explica pecados que nós precisamos estar atentos, né, que são indícios de que nós estamos num alto risco de ir para o inferno, certo? Mas entre estes pecados, que são os graves, né, existem algumas condições para se ter este pecado grave. Enfim, eu vou precisar fazer outros vídeos. Então, este é um ponto. E um segundo ponto em relação a isso é que muitos cristãos até bem fervorosos, assim, entendem bastante da Bíblia, eles muitas vezes, mesmo assim, eles esquecem isto ou confundem isso, que o demônio confunde pessoas santas, né? Quando eu digo pessoas santas, não são os que não têm pecados, porque os santos também pecam. Eu digo pessoas santas, são pessoas agradáveis aos olhos de Deus, que buscam a Deus, que oram, que se esforçam para estar na doutrina, na lei. O demônio confunde essas pessoas também, né? Como que nós sabemos disso? Nós sabemos disso através da Bíblia, certo? A Bíblia, ela é riquíssima para nos explicar as coisas espirituais que nós não enxergamos, mas que acontecem no nosso dia a dia até hoje. Jesus elogiou Pedro por ele ter recebido uma informação que o Pedro, ele fez uma afirmação que Jesus era o Messias, alguma coisa assim, e Jesus elogiou Pedro porque aquela afirmação não veio de homem, ou seja, não foi o próprio Pedro que afirmou aquilo, mas que o Pedro estava recebendo do Espírito Santo de Deus aquela informação para ter feito aquele pronunciamento. E logo depois, eu creio que não deu talvez nem 5 minutos, Jesus Cristo repreendeu Pedro por o Pedro estar falando algo que não vinha de Deus. Que foi quando Jesus Cristo profetizou que ia morrer. O Pedro, ele falou algo para Jesus do tipo assim, naquele momento, que Deus não permita, né? Então, e aí Jesus Cristo repreendeu, né? Dizendo que aquela palavra que Pedro deu naquele momento, aquele conselho, aquele consolo, né? Deus não permita que isso aconteça, estava vindo do demônio. Né? Então vejam que é um homem que busca Deus, agradável a Jesus Cristo, tanto é que Cristo confiou a igreja a ele, mas que, ao mesmo tempo que ele recebeu uma resposta do Espírito Santo, ele recebeu logo depois uma sugestão em pensamento, né, do demônio. E aí Pedro, na humanidade dele, né, na fraqueza humana dele, de não estar sempre vigilante, como Jesus nos pede, ele não filtrou aquele pensamento, né? Ele recebeu o pensamento e já falou. Eu posso fazer outro vídeo para explicar por que Jesus Cristo disse que aquilo vinha do demônio, sendo que era uma forma, talvez, amorosa de Pedro receber aquela mensagem de Jesus, né? Tava querendo confortar Jesus. Talvez Pedro tenha tido boas intenções, né? Mas não vinha, aquele pensamento não vinha do Espírito Santo de Deus, certo? Eu não vou falar agora porque não é o objetivo desse vídeo. Então, para a gente defender a verdade, a gente precisa ter certeza dessa verdade.
E para ter certeza dela, nós precisamos estudar ela, precisamos rezar para que Deus nos dê o discernimento e o entendimento para que a gente defenda essa verdade como aquele que crê verdadeiramente nessa verdade, porque já achou a verdade, já sentiu a verdade, já teve a comunicação de Deus e está seguro de que está defendendo uma verdade mesmo, né? Então a pessoa já tem fé nessa verdade e por isso ama essa verdade e defende essa verdade, certo? Então este é um ponto que a gente pode partir de princípio para dizer como amar e defender a verdade.